Pessoal, eu estou aqui com o irmão Railton, o pedreiro enciclopédia ambulante. Ele vai trazer um assunto aqui para vocês meio complicado de se entender, mas no decorrer da sua explicação, vocês irão entender o sentido da mensagem. Ele vai falar sobre Davi, o lampião de Deus. Sim, Lampião, aquele que era o rei do cangaço. Ou a gente pode até mudar o tema e dizer assim, que ele vai falar sobre o lampião de Deus Davi aqui do Nordeste. Sei que está meio complicado de vocês entenderem, porque toda moeda tem as suas duas faces, toda a história tem os seus dois lados. Agora é com você, irmão Railton, esclareça para o povo esse negócio. Olha, a todos aí, saúde e paz, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, quando vocês forem ver esse vídeo. Na verdade, fala um pouco alto que o BenTV está só perturbando. Toda a história, ela tem duas faces, né? Dois lados. A verdadeira e a falsa, é que nem uma moeda. E até delas, que até três. A outra verdadeira, uma falsa e uma misturada entre verdades e mentiras. Sei. A gente sabe que nós temos aqui a história, né, de Lampião, no nosso sertão nordestino, que ela está muito camuflada, né? Na verdade, tem umas verdadeiras histórias de Lampião que muita gente não sabe. Eu li nos livros, um livro que foi realmente escrito por escritores da época dele, pessoas que estiveram com contemporâneos, ele, né? Como repórteres, né? Estiveram com ele, como aquele Otacílio Damasceno e outros, que estiveram com o garoto que foi entrou no bando dele com 11 anos de idade. Então, contam histórias verdadeiras que tem no museu aqui em Mossoró, um relato histórico, não como a mídia, que fazia parte do sistema ainda burocrático e também do coronelismo da época. Na verdade, o Lampião ele era um homem justo e honesto, um homem assim, religioso. Íntegro, religioso, né? Temente a Deus, devoto até de Padre Cício. Essa história é real. E eles tinham uma terra, né? O pai dele, José Ferreira da Silva, o pai dele, junto com a mãe dele, a Maria, e tinha Maria de Dadá, que era a mulher do outro companheiro. Aí juntamente com João, né, e Antônio, e Virgulino, que era o vulgo Lampião. Então José Ferreira da Silva, o pai dele, tinha uma serra talhada, uma terra. Naquele tempo era o coronelismo que mandava. Sabe que os coronéis, naquele tempo, os fazendeiros, sustentava tudo, né? Quem fazia prefeito, quem fazia vereadores, quem mandava em tudo realmente. E sustentava com capangas, né? E pessoas trabalhavam para ele só ganhava somente o alimento praticamente, só comida, alguma veste, nada mais. Sabe que é bom nada, né? Então o coronel quis comprar a terra de José Ferreira da Silva, pai dele. E ele disse, não, a terra aqui é dos meninos, é de herança, não quero vender. Ficava colada a fazenda do coronel. Então é o seguinte, o coronel foi e matou o pai dele, matou José Ferreira da Silva e tomou a terra. Ele tomou a terra e deixou ele assim, como se chama, na língua de terra. Antigamente falava-se no modo popular, sertanejo, era no tabaquinho de terra, né? Deixaram lá e... Naquele tempo os coronéis faziam isso, porque tinha poder, tinha autoridade, tinha capanga, e ficava por isso mesmo. Então quando Virgulino chegou, Antônio e João estavam lá com ele lá, João tinha matado o pai dele, tinham dividido a terra, o coronel tinha passado uma cerca, tinha deixado só num pedaço de terra comum. Quando ele chegou, deu brabo. Então ele ficou muito angustiado, muito injustiçado, que realmente foi uma grande injustiça cometida com eles. E isso, os grandes faziam isso e ficavam por isso mesmo. E depois ele jogava a culpa nos pequenos, né? Como sempre. Como sempre. E é isso que a mídia faz, né? Encobre os grandes e os pequenos que pagam o preço. A maioria da verdade é essa. Olha só. Então, ele foi e disse, olha, eu vou matar o fazendeiro. O coronel eu vou matar. E quem se meter na minha frente eu mato. Chamou Antônio, chamou João. Aí Antônio disse, não, João vai com você, eu fico com a nossa mãe. Então ele ficou e foi lá, chegou lá e matou o fazendeiro, matou o filho, matou quem estava lá, alguma pessoa que... Então daí por diante ele ficou refugiado. Naquele tempo quem comandava o governo era na ditadura, né? A militar. E então ele tinha que ficar refugiado. Matar um coronel naquele tempo era como se matar um juiz hoje, né?
Até um presidente da República. É, o presidente. Então, a pessoa ficaria caçada. E ele tinha que comer, sobreviver. Então, homens também que estavam se sentindo injustiçados, que também estavam foragidos da justiça, ou pessoas que tinham cometido algum crime por essas coisas, essas injustiças, uma briga de família, uma briga por herança, ou alguém tinha estuprado, morrido com a filha, com a irmã dele, ele foi lá e matou o cara. Alguém dessa maneira, tudo pessoas. Então começou a se aliar a Virgulino, a Lampião. E aí ele começou a ser o líder dele, o mando dele. E aí começou então, e eles tinham que se alimentar e sobreviver. Então ele mandava a notícia para a cidade. Olha, ele era um justo, íntegro, ele era um cara de palavra. Ele mandava avisar. Uma pessoa que quer roubar, ele não manda avisar. Ele chegava e mandava para a cidade, dizer, olha, vocês me mandam aí comida, carne, alguns tostão aqui para mim, meu povo, porque a gente vai passar de largo. Mas se por acaso eu não for atendido, eu vou ter que entrar na cidade. Ele era um ladrão bom, era? Não é como se fosse um ladrão bom. Aí é necessidade, né? Pessoal, vocês, não tá fazendo certo, não. Pessoal, vocês que estão ouvindo aí vão entendendo. A gente não está aqui defendendo ninguém, a gente está contando a história real, a história que aconteceu. Fato, não é que a gente concorda com essas coisas, não. Exatamente. Eu estou falando do fato do que levou a Lampião a entrar naquele mundo do crime. E a Bíblia diz lá em Mateus, quando Jesus vier, Jesus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, porque isso era um fato. Naquele dia, quando Jesus o Senhor voltar e que vai julgar os vivos e os mortos, ele não vai julgar somente o que você fez, mas por que você fez. Então muitas pessoas cometeram atos, nós sabemos aqui em Mossoró, aqui em Governador, em Caraúba, pessoas que entraram no mundo do crime e eram pessoas de família de direito, de família honesta, e entraram no mundo do crime por causa de injustiça. Ter passado vários anos preso, 4 anos preso, injustamente, e quando ele saiu, ele matou o delegado, matou quem prendeu ele, porque isso era injustiça. E ele foi fazer justiça com as próprias mãos. E aí teve que enveredar no mundo do crime, porque ele tinha que se alimentar, tinha que sobreviver, tinha que se locomover. Como é que fazer isso, se não fosse com dinheiro? E como poderia fazer, se não tinha mais quem desse emprego? Era caçado pela polícia, por todo mundo. Tá entendendo? E mal visto, porque ele era uma pessoa honesta. Nós temos essa história aqui em Mossoró, aqui na região, Caraúba, Sapodi, todo mundo sabe disso. Agora, Lampião foi do mesmo jeito. Virgulino Federativo foi justo, ele foi assassinado, o pai dele foi tomado as terras dele. E isso a pessoa lavava a honra com sangue nessa época. Você ia vingar, e segundo a lei de justiça não tinha nem crime. Mas devido ele mexeu com coronéis, aqueles fazendeiros ricos, aí então... Estou entendendo. O que é que pode se assemelhar aí, Davi como Lampião de Deus? O que é que pode dizer com isso? Aí veja só, então tem muitos casos, muitas histórias de Lampião que é mentirosa. Aquele negócio de ele matava crianças, que estuprava as donzelas. É mentira então? É mentira. A verdadeira história do Lampião, ele nunca permitiu isso. Lampião a história do sal, do cangaceiro dele que exigiu comer salgado, diga. Essa é verdadeira, está nos anais da história de quem escreveu. Ele chegou numa fazenda, parece em Serrinha, e era ao meio-dia para 1h da tarde, eles vinham com fome, ele e o bando dele. Então, quando ele chegou, a mulher pediu que a mulher preparasse comida. Então a mulher matou umas galinhas lá e preparou as comidas, mas aí ela muito apavorada e esqueceu de botar sal, colocar sal na comida. Foi quando então um dos seus cangaceiros observou, né, e reclamou a mulher e em voz agressiva. Em voz agressiva, por que você não colocou sal na comida? Não tem sal aqui, você não botou sal na comida? Então, Lampião, que era o líder dele, não gostou dessa atitude do seu capanga. Estou entendendo. E aí então disse, minha senhora, tenha calma. Ela disse, não, porque eu fiquei nervosa, eu esqueci, vocês me desculpem. E então o Virgulino falou assim, não, senhora, fique calma. A senhora tem sal aí? Aí disse, tenho. Aí está com uma xícara de sal, uma xícara de sal. Então ele trouxe, ele colocou água. Deu um copinho d'água aí, um copo d'água, a mulher trouxe, ele colocou dentro da xícara, mexeu, fez lá aquele pirão de sal. E mandou pro cabra, diga, cabra, agora coma. E o cabra, não, seu Virgulino, não, você vai comer. Você não viu reclamar aqui, nem ninguém reclamar porque você reclamou. Vai comer o sal. E esse cara comeu esse sal todo, essa xícara de sal, e com essa comida ele morreu. Depois de 3 dias ele morreu. Então o Virgulino ele não admitia esse tipo de coisa no seu bando, ele ia admitir que alguém matasse uma criança ou estuprasse. Isso, quem inventava isso era os coronéis e a polícia. A mídia da época. A mídia para botar mal fama neles.
Eles eram homens que eles tomavam realmente dos coronéis, dos ricos, e traziam para eles, que eram pobres, e davam aos Era uma espécie de Robin Hood? Era uma espécie de Robin Hood daqui, do Nordeste. A verdade é assim, ele é conhecido como herói do sertão. Então isso aí é na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro, é conhecido como herói do sertão, não como cangaceiro perverso. Esse é o outro lado da moeda. Esse é o lado da verdadeira história de Lampião. Ele teve contato, naquele tempo tinha uma volante Preste, a coluna Preste, que era Volante era um grupo de policial, de polícia? A volante era, mas essa coluna Preste era uma coluna de um bocado de pessoas comunistas, né, que estavam querendo tomar o governo do país. Sei. E então o governo da época, que era Getúlio Vargas, eu acho, mandou pedir ajuda a Lampião e seu bando para combater a coluna Preste. O próprio governo pediu ajuda? Foi. E com isso ele dava anistia de todos os crimes de Lampião e deu a patente de capitão do Exército. Aí quando ele recebeu a patente de capitão. E então, juntamente quem foi fazer esse acordo foi intermediado por Padre Cício. O que Lampião era muito devoto. Padre Cício foi que intermediou esse negócio. Então Padre Cício deu a patente aí de Lampião, de capitão, né, para ele combater. Então com isso, ninguém sabe se verdadeiramente foi oficializado esse tratado pelo Padre Cício, mas que eles tinham falado juntamente com o governo. Quando eles foram... Houve uma traição de Padre Cício? Não sei da parte do Padre Cício, mas com certeza da parte do governo ou dos policiais. E quando eles saíram para esse combate, lá para a banda de Serrinha, uma volante da polícia, né, pegou eles lá com bem 200 soldados e houve um grande tiroteio, onde o João, irmão dele, morreu. João Virgulino, irmão de Lampião, morreu lá. Então ele ficou muito revoltado com isso. E ele tinha esperança de um dia sair do cangaço, né, que já tinha falado que durante os 3 anos ele sairia e ia virar fazendeiro. Mas com isso ele jurou que nunca mais deixaria o cangaço e ia morrer daquele jeito por causa dessas injustiças. Tô entendendo. Desse tipo de safadeza que os homens não tinham palavra para cumprir. Eu quero saber qual é a similaridade de Davi, da Bíblia, com Lampião, rei do cangaço aqui do Nordeste. Chega lá, olha. Então, muitas coisas aconteceram. Eles foram injustiçados. Eu estou perguntando aqui porque o povo está perguntando aqui a mim. Pronto. Aí então veja só, quando eles ficaram com a má fama, a Lampião entrou na delegacia, na cadeia de Serrinha, lá na cidade de Serrinha, e matou os policiais tudinho, executando, por causa disso. O Lampião fez isso. Aí então, pronto, daí pra cá, não confiou mais em ninguém e começou a saquear as coisas. Ele mandou, que nem aqui em Mossoró, ele mandou avisar, ele mandou pedir. Olha, me manda aí dinheiro, me manda carro para os homens que eu vou passar de largo. Se por acaso você não me mandar, eu vou ter que ir aí para saquear a cidade, porque eu preciso. Então era uma pessoa, né, ele me mandou avisar. Então, Rodolfo Fernando, não sei, esse é o meu ponto de vista, né? Assim, ninguém concordava. Eu acho que ele foi um pouco egoísta, né, e também mesquinho, porque se ele tivesse mandado dinheiro, ele Lampião tinha passado por longe e aí tinha poupado a vida de inocentes aqui, né? Mas isso é meu ponto de vista, sabe? Porque ele era um homem honesto, ele mandou avisar. Quem quer lhe roubar não mandou lhe avisar. E ninguém levou isso em consideração. Ele arriscou a população, os inocentes, como fez, morrer de gente inocente aqui por causa disso. Pelos miseráveis tostões e réis. Mas isso é meu ponto de vista, né? Vamos para frente. Veja só. Então todas essas coisas, a maioria de dizer que ele cometia atrocidade, estrupava donzela, era mentira. Sabe o que acontecia? Os fazendeiros, os coronéis e os seus filhos, que eram burgueses, eles iam e estupravam as moças, estupravam as donzelas. E adivinha quem é que levava a culpa? Eles colocavam a culpa no cangaceiro. Os cangaceiros faziam isso. Mas, segundo a história, dificilmente um cangaceiro quando agia sozinho dessa maneira... Segundo a história verdadeira, né, você está dizendo? Segundo a história verdadeira. Segundo a história, algum cangaceiro, raramente, que se agia dessa maneira, sozinho, era punido. Muitas vezes eles mesmos matavam. Essa é a verdadeira história. Mas os coronéis e os filhos dele, que eram pomposos, se aproveitaram da oportunidade, como ninguém podia se defender, aí o ruim era os cangaceiros. Eu não estou defendendo aqui, irmão, meus amigos, o cangaço, a criminalidade que eles fizeram, que era tudo contra a lei. Mas contra a lei por quê? Como foi que eles começaram? Então vamos ver, semelhantemente Davi... Agora entra aí. Davi, na Bíblia Sagrada, lá em 1 Samuel, capítulo 22, começa ali. Ele vem sendo perseguido por Saul. Ele começou a entrar dentro das matas, ele já tinha sido ungido rei aos 17 anos. Davi passou 13 anos fugindo de Saul como um criminoso, um rebelde
e um traidor. E Davi não era isso não. Esperando ele ir Mas embora quem para dizia assunto que ele rei. era? Quem dizia que ele era? O rei e todos os seus. Então quem vai acreditar? Na palavra deixar de acreditar na palavra de um rei? Ou no pastorador de ovelha? Um pastor de Deus fugitivo. Vamos deixar de acreditar na palavra de um coronéis, né, da sociedade que é rico, ou de um cangaceiro que está dentro do mato que não consegue nem se defender. Então, essa é a verdadeira história. Então, veja só. Quando ele chega no capítulo 22, ele vem fugindo do rei Axis de Gato e entra na caverna de Adulão. E dali... Ele com bando. Ele com bando. Nessa época, ele já não estava com bando, ele estava só. Quando ele sai de lá, da caverna, muitos amigos dele, parentes e vizinhos, O povo aqui companheiros... assistindo aqui, ó. Ó, o público aqui, ó. O senhor aí assistindo, outro lá por o lá seu assistindo. Nunes aqui... Assistindo aí, ó. Amém. Ah, Vamos pode conversar achar. sobre essas histórias, né? Histórias verídicas. Então veja só, quando ele sai da caverna, aí se ajunta a ele, os companheiros dele, alguns amigos, parentes, pode olhar, lá em 1 Samuel, capítulo 22. Os companheiros dele, familiares, e alguns homens que era fugitivo da justiça, assim como ele, por injustiça mesmo. Outros que tinham praticado algum crime, né? Por vingança. Homens de coração amargurado, homens de espírito amargurosos, homens ruins, a Bíblia está dizendo assim. Se uniram a Davi ali, e Davi se tornou o chefe deles. Parecido com a história de Lampião, é ou não é? É semelhante ou não é? Só que isso aconteceu lá no Oriente, no sertão nordestino do Oriente. É. E aqui apareceu, de Lampião, aconteceu no sertão nordestino no Brasil. Tem certa semelhança. No Ocidente. Sim, parece, Semelhança, tem a muita mesma semelhança, história. sim. Aí veja só, quando esses homens se acompanham a Davi, se ajudam a Davi se torna chefe deles, começa o bando com 400 homens. No capítulo 22, no capítulo 23, eles vão lá, tem os filisteus querem invadir Keila, a cidade de Keila. Davi com o seu bando, ele protege a cidade de Keila, ele livra Keila, né? Livra Keila dos ataques de Axis, rei de Gates. Depois, lá para o capítulo 25, né? No 25 dias, o bando dele já está com 600 homens. Homens esses. Então Davi começou a dar contra as cidades dos filisteus, das outras províncias, dos edomitas, dos amalequitas, a favor do rei Gates. Porque o rei Gates deu proteção a ele e o pai dele. Pode olhar no capítulo 22. O pai e a mãe dele. Davi disse, você fica com meu pai, minha mãe, meus familiares aqui, protegendo, que eu não sei o que Deus vai fazer comigo ainda. O que Deus sempre vai fazer comigo. Então isso é, o que eu vou fazer da minha vida? Mas Deus sabe. Então você cuide dos meus pais aí que eu vou continuar nessa jornada aqui. E aí continuou a vida. A Bíblia diz que ele entrava em cidades pagãs, dos inimigos, matava homens, mulheres, animais e tudo. Está lá criança. No capítulo 24, capítulo 25, está lá. Davi, capítulo 27. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que isso é mesmo. Assunto, a gente não vai falar sobre esse assunto do coração, que é outro vídeo. Por isso que Deus não permitiu que ele constituísse o tempo, porque era um homem sanguinário. E Davi era mesmo, um homem sanguinário, homem de guerra. Então, meu irmão, desde a sua infância. A gente pode dizer que Davi lutava com seu bando em prol de uma causa mais religiosa e Lampião lutava com seu bando mais por uma causa social. De justiça, exatamente. E Davi, em prol, ele está fazendo também um caso de justiça, porque ele está sendo perseguido injustamente, porque ele era fiel ao rei, nunca tinha praticado nenhum crime, mas o rei perseguia ele como traidor, né, e como inimigo, e ele não era inimigo, mas o rei tinha isso. Então o que valia era o rei. Entendendo? Então, foi provado, futuramente, como você sabe da história, que Davi sempre foi um temente a Deus. Só que essas coisas que aconteciam na cidade, ele combatia esses crimes tudinho, pessoas que vinham roubar. Uma vez Nabal, você viu, contei isso lá também em Samuel, antes um pouquinho. Nabal era um grande latifundiário do Oriente, um homem muito rico, tinha muitos homens a seu trabalho, e tinha muitos rebanhos de camelos, de jumentos, de bois, de bodes, de ovelhas. E Davi tinha precisou de comida, do jeito que Lampião fez. Do jeito que Lampião fez, né? Davi precisou de comida para os homens dele. Davi mandou pedir a Labão comida, azeite, pão, vinho, para os seus homens que estavam com fome. Sabe o que aconteceu? Nabal disse assim, do jeito que Rodolfo Fernandes agiu aqui. Eu não mando cibazol, não mando nada. Quem é o filho de Jessé? Quem é Davi? Quem é Davi para que eu mando do meu alimento, do meu rebanho para eles comer? Não mando não. Então quando o mensageiro chega a Davi, aí Davi disse, olha, assim disse a Labão a respeito de Davi. Quem é Davi para que eu mande isso para ele? Não, nem para ele, nem para os homens dele. Então, Davi disse assim, jurou pelo Senhor e disse, amanhã, por esta hora, na casa de Nabal, não estará vivo nem homem, nem mulher, nem criança,
nem animais. Isto é, vou matar do Geral. gato ao cachorro. Geral. Geral. A gente pode dizer até assim, claro que tem a Bíblia, mas para ilustrar, ele pode dizer assim: eu vou fazer do jeito que Lampião fez lá no Nordeste do Brasil. Com alguns coronéis. Que Claro fazia que com os perversos. Que, na verdade, quem era Claro mais que foi perverso antes, eram os só coronéis, né? Só uma brincadeira. É, naquele tempo, quem era perverso não era Davi, era Saul com seus homens. Eles eram perversos. Davi se defendia. E naquele tempo a defesa era na guerra mesmo, para sobreviver e manter-se em vida. Amém. E Deus era com ele. E aí, nós temos essas histórias. Na Bíblia também tem outra história, a história de essa Jesus. daí vamos fazer outro vídeo, Pronto. porque já tá grande. Pronto. Tem outra história de Jesus, já deixa assim. A história de Jesus tem duas duas faces, duas histórias. Uma verdadeira, E uma está falsa. registrada em Mateus 28, e a outra é falsa. Pronto, nem vai falar essa daí não, só depois no outro vídeo. Então, toda história tem duas moedas, meu amado, tem duas Exatamente. faces. Para que você examinar, nesse mundo tem muita mentira e engano. Tem muitas pessoas que foram injustiçadas e tidas como bandido e mal. Mas naquele dia, quando Jesus vier, Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça de Deus, porque naquele dia serão fartos. Vem cá, vem cá. Naquele dia o Senhor vai julgar, não o que você fez, mas porque você Segura fez. aqui pra mim, pra me encerrar. Segura aqui pra mim, pra me encerrar. Vou dizer uma palavra aqui. Deus abençoe a todos. Olha aí. Saúde e paz. Veja aí se tá passando aí. Tá vendo aí? Tá vendo? Tá, Tá vendo? ok. Pessoal, O Sato Araújo, ó, servo o de Deus. presbítero Railton acabou de trazer essas informações aqui pra vocês, né? Vocês dizem o que quiserem aí. Ele não é dono da verdade. Isso Exatamente. aí não quer dizer que é a opinião dele nem a minha. A gente é contra o cangaço, a gente é contra a injustiça, contra o pecado, contra o engano. Mas ele está dando um relato aqui do que... Dos fatos históricos. Fatos históricos, tá bom? Então um forte abraço. Se você tem uma história bacana assim, e deseja contar e precisar da minha ajuda, talvez eu possa te ajudar. Entre em contato comigo que a gente pode fazer um vídeo junto, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus e até a próxima. Amém. Deus abençoe a todos aí. Ei!